um pouco da palavra de Deus. Amém. Com todos nesta noite. Amém? Amém. Vamos à Bíblia? Vamos lá para o livro de Jonas. E a gente vai estudar um pouco sobre a história desse profeta. Vamos lá para o livro de Jonas, no capítulo 1. Quando todos encontrarem, como de costume, iremos orar e pedir a direção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Amém? Podemos ler? Vamos prosseguir. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor, pois tu és Deus bondoso e misericordioso. E pelas tuas multidões de misericórdias alcançaste-nos nesta noite, e até aqui nos trouxeste. Pai querido, neste momento, te pedimos que o teu Espírito, Deus, conduza os nossos corações e a nossa mente ao estudarmos tua palavra. Porque nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jonas, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua misericórdia subiu, porque a sua malícia, subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É uma história bastante conhecida, né? Não vou aqui me deter nos detalhes em si, né? Mas três coisas me chamaram bastante atenção, né, na história de Jonas. A primeira é o fato de um profeta de Deus, um homem de Deus, ouvir uma ordem de Deus e ele simplesmente não obedecer. Aí você me pergunta, por quê, doutor? O porquê de Jonas ele não ter feito de primeira instância a vontade de Deus? A Bíblia diz que Deus falou com Jonas para ele ir para onde? Para Nínive. Como era o nome da cidade que era para ele? Nínive. E interessante é que a Bíblia também menciona, né, que a sua malícia chegou até onde? Até Deus. A malícia do povo de Nínive chegou até onde? Até o céu, até Deus. Então Deus ele fala com o seu profeta para ele ir à cidade de Nínive. Mas qual o objetivo do profeta Jonas? Qual era a missão de Jonas? Pregar, profetizar contra Nínive. Isso é interessante. Talvez Jonas, ele não sei, né? Talvez de primeira instância a gente lendo ali o livro de Jonas, a gente pensa assim, será que ele ficou com medo do povo ninivita, né? Por eles serem um povo perverso ao ponto dele ficar com medo? No meu ponto de vista, eu acho que Jonas ele não estava com medo, não. Porque ele estava tão, não posso dizer, ele estava tão calmo. Ele pega o navio, paga a sua passagem, vai para uma direção contrária, e ali
né, naquele navio, e a história vem contando que ele estava tirando um cochilo. Né? Estava tão tranquilo ali, tirando um cochilo ali, um som, né, dormindo. Né? E eu pergunto, será que a gente pode fugir de Deus? Será que a gente tem a capacidade, né, de fugir de Deus? Né? Jonas, ele se enganou. Ele se enganou a si mesmo, achando que poderia fugir da presença de Deus. Abre sua Bíblia lá em Salmo 139. Salmo 139, verso 7 a 10. Jonas tinha se esquecido de algo. Salmo 139. Salmo 139, verso 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Salmista devia dizer: ninguém pode fugir da presença do Senhor. Amém. Nem um ser vivo na face dessa terra tem a capacidade de fugir da presença do seu Criador. Amém? Amém. Mas o que aconteceu com Jonas? A mesma coisa que aconteceu com Adão e muitos outros na qual a Bíblia relata, que tentaram fugir devido ao pecado. Né? Mas e aí, Vanderlei, será que Jonas ele estava pecando? Mais à frente a gente vai responder essa pergunta. Se de fato Jonas estava pecando ou não, para ele fugir da presença do Senhor. Né? Então, a primeira lição que eu tiro da história de Jonas é que ninguém pode se esconder da presença de Deus. Eu e você podemos até tentar, mas Deus irá nos encontrar uma hora ou outra. Não sei de que maneira, mas Ele vai nos encontrar. Amém? Amém. Deus seja louvado por sua bondade e misericórdia, que apesar do ser humano ele tentar fugir dele, da presença de Deus, Deus ele move céu e terra em prol de alcançar o meu e o seu coração. Amém? Amém. A segunda lição que eu tive está lá no livro de Jonas ainda, mas agora no versículo 4, que diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros cheios de medo clamavam, cada um ao seu Deus. Vamos parar por aqui. Interessante que muitas das vezes a gente tenta fugir de Deus, fugir dos propósitos e objetivos pelos quais Deus nos chama. Às vezes estamos assim como Jonas, fugindo de Deus, né? Dormindo, não querendo nem saber das coisas de Deus. E aí, Deus precisa
Ou seja, não era preciso, mas foi necessário que sobreviesse uma tempestade. Então, a segunda lição que eu tiro é que a tempestade, ela tem o objetivo de nos colocar no caminho certo. Amém? Amém. Deus precisou mandar uma tempestade para que toda aquela embarcação, ali todos os tripulantes, cada um clamava ao seu Deus. A Bíblia vem mencionando. Mas aqueles ali eles clamavam aos seus deuses, ou seu Deus, mas não era o Deus criador dos céus e da terra. E a gente vê que no decorrer da história que Jonas havia mencionado que ele estava fugindo da presença de Deus. E então, nesse momento, eles acham Jonas dormindo no porão do navio. E eles pedem para Jonas também clamar a Deus. Mas ele sabia. Jonas ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Do que ele estava fazendo. E então, Deus ele teve que mandar essa tempestade. E Vanderlei, o que isso tem a ver comigo? Já te digo. Sabe muitas das vezes as tempestades e tribulações que sobrevêm sobre a sua vida? Sobre a minha e a sua vida? Essas tempestades e tribulações é para nos direcionar ao caminho certo. Amém? É para nos provar e nos mostrar que Deus é Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Porque as provações e tribulações que sobrevêm sobre nós é para nos aperfeiçoar, para aperfeiçoar a nossa fé, a nossa fé. Porque Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esses montes: passarei de um lado para o outro, e eles passarão. Mas será que de fato eu tenho fé ao ponto de orar e as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus? Então a segunda lição que eu tive é que a tempestade ela tem o objetivo de nos direcionar para o caminho certo. Amém? E a terceira lição que eu tiro, ela se encontra lá no capítulo 4. E a gente sabe todo o desenrolar, o desfecho da história de Jonas. Jonas, então, ele é atirado no mar, vem ali um grande peixe, a Bíblia não fala especificamente que peixe foi, e ali então ele ora a Deus e se arrepende de ter se desviado do caminho, e então o grande peixe ali, ele vomita Jonas em uma praia, e ali ele prossegue com os planos e objetivos que Deus tinha falado a ele, que era de pregar a Nínive. Ok? E a terceira lição que eu tiro está aqui no capítulo 4, verso 1, que diz assim: com isso, desagradou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardo em irar-se, e grande em benignidade, e
que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Por que Jonas então fala com Deus desta forma? Por que Jonas fala agora com Deus desta forma? Porque Jonas, apesar de ser um profeta, ele ainda não era convertido, né? Porque Deus, qual é o maior objetivo de Deus com a raça humana? É salvar, né? Por esse mesmo motivo foi que Jesus veio e verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Então o maior objetivo de Deus acima de tudo é salvar a nós, seres humanos. É salvar a mim e a você, né? Mas Jonas ainda não tinha compreendido os planos e objetivos de Deus. Jonas ainda não tinha vamos dizer, até teria uma visão celestial, mas o seu coração ainda estava na perversidade, né? Ele ainda não, ou seja, ainda não tinha sido lapidado totalmente, a ponto de amar as pessoas perversas também. Porque a própria palavra de Deus diz, né, que é para a gente amar o nosso próximo, né? E Jesus declara que a gente tem que amar também os nossos inimigos. Porque seria muito fácil para mim, né, amar aqueles que me amam. Seria muito fácil para mim amar aqueles que me fazem o bem. Mas a Bíblia diz fazer o bem sem olhar a quem. Jonas ainda não tinha sido convertido completamente, totalmente, né? Então a terceira e última lição que eu tive é que nós temos que amar os nossos semelhantes, e não importa, né, se eles são bons ou ruins. Nós devemos mostrar o amor de Deus por todas as pessoas, né? Aí eu te pergunto, você pensa que foi apenas Jonas que teve essa visão? Não. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9, versículos 54 e 56. Vamos ver outra história de outros discípulos, né? Agora dos discípulos de Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 54 a 56. Amém? Amém? Amém. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 54 ao 56 diz o seguinte: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que o Espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Esse texto aqui que acabamos de ler menciona que os discípulos, ao chegarem numa aldeia, né, ali de Samaria, eles foram rejeitados, e por eles serem rejeitados, eles, né, têm essa atitude de falar com Jesus: Senhor, quer que damos fogo do céu para que o consumir eles, né? E Jesus vem e os repreende. Da mesma forma como Jonas tinha essa visão de querer que Deus destruísse os ninivitas. Da mesma forma, João, né, e Tiago aqui, eles também estavam com esse mesmo pensamento, queriam que aquela aldeia, né, fossem destruídas pelo fogo, né? Mas esse não é o objetivo de Deus, né? Antes de destruir, Deus quer salvar.
O maior objetivo de Deus é salvar os seres humanos. Amém? Amém. Então, precisamos amar mais. Jesus declara em João, capítulo 13, todos conhecerão que serão meus discípulos se amardes uns aos outros. Amém, Senhor. As pessoas só irão reconhecer que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus, que nós somos filhos de Deus, se o amor vier de nós. O maior dom que o ser humano pode ter. Né? 1 Coríntios capítulo 13 diz isso. O amor é o dom supremo. Né? O amor é o dom supremo. Então, por que muitas das vezes a gente se esquece? A gente se esquece de amar nossos semelhantes. Eu não digo nem as pessoas de fora, muitas das vezes a gente estamos esquecendo de amar os nossos próprios de casa, os nossos familiares, não é verdade? E muitas das vezes a gente, por se achar que é um cristão, às vezes a gente quer ver o mal da outra pessoa, achando que a salvação é só nossa. Talvez essa era a ideologia, o pensamento de Jonas. Talvez essa era a ideologia e o pensamento que João, né, teve, que a salvação é apenas para os judeus, que a salvação é apenas, né, para Jonas. Né? Mas a salvação é para todos. Amém. Amém. A salvação é para mim e para você. Amém. E o apelo que eu faço nesta noite é que de forma alguma, né, possamos desistir de Deus. Porque Deus, Ele não desistiu de nós. Né? E talvez, esses dias, aqui uma parte de uma pequena história para vocês, rapidinho. Esses dias, estava conversando com uma jovem que a vida dela estava abalada, né? Ela estava até pensando em se separar. Abandonou os carros na igreja, não queria mais saber de Deus. E eu orando por essa pessoa, eu escrevi a seguinte frase: não caia no mesmo erro que eu caí, achando que poderia me esconder dele, pois ele sempre nos encontra e nos traz de volta, quando estamos dispostos a ouvi-lo, e mesmo quando estamos fracos, dele não queremos cumprir os seus propósitos e objetivos pelos quais fomos chamados. Mesmo assim, ele continua nos amando e esperando o momento ideal para alcançarmos novamente. Esse é o objetivo de Deus. Por mais que a gente se afaste, a gente não queira saber dele, ele espera o momento ideal. Deus sabe como alcançar os nossos corações. Né? Ele sabe os meios e as maneiras pelas quais nós seremos alcançados. Ou primeiramente, né? Ou por uma segunda, ou terceira, ou quarta vez, não importa. O importante é permitirmos sermos alcançados por Deus. Amém. Porque o maior objetivo de Deus é nos salvar. Amém. Amém? E eu sei que nesse mundo não é fácil ser
um cristão. Né? Não é fácil. A Bíblia mesmo menciona. Se eu dissesse que ser um cristão é fácil, eu estaria bem mentindo. Né? De fato, ser um cristão é luta. Mas no fim dessa luta, a gente vamos ter a nossa recompensa. Amém. E a nossa recompensa ela é eterna. Louvado seja nosso Deus. Convido você neste momento a se colocar de pé e juntos cantarmos brilhar hoje. Possamos brilhar por Deus, possamos brilhar por Jesus, aonde quer que estejamos. Amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, te louvamos e glorificamos o teu nome, ó Deus, nesta noite. Amém, Senhor. Porque é o Senhor quem brilha através de nós. Nos ajude, ó Deus, a sempre entendermos isso. Pai querido, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo alcance os nossos corações todos os dias. Amém. Nos ajude a entender, ó Deus, que o teu maior propósito, ó Deus, é de salvar Amém. a todos, e inclusive a nossa própria pessoa. Amém. Nos ajude a entender, ó Deus, que o teu maior objetivo também é de nos transformar e de nos dar um coração e um espírito novo. Amém, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos que todos os dias, ó Deus, conforme a tua infinita graça e misericórdia, teu Espírito nos alcança. Amém. E a tua graça, ó Deus, e o teu amor nos transforma. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém.